Boa noite a todos, boa noite nobres. Vamos começar mais uma live aqui no Pernambuco Filosófico. Antemão, a gente está ouvindo aqui Querosene Jacaré. Vejo você passar, uma banda aqui de Pernambuco, muito boa. Então, pesquisem, procurem, que vale a pena. Tá aqui o somzinho deles, ó. Muito bom. Mas, contudo, hoje nós vamos falar de um tema muito importante aqui para a sociedade no momento, que é saúde mental. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema tão delicado hoje em dia e como a gente pode evitar o estresse, como a gente pode acalmar os nervos para 2023, entre outros assuntos aqui. Quem está presente já aqui é o Sérgio. Boa noite, Sérgio. O melhor advogado do Norte e Nordeste, Túlio Vasconcelos. É o melhor, não existe outro, não tem concorrência. Túlio Vasconcelos, o melhor advogado do Norte e Nordeste. E meu parceiro Tominha Lima, que eu vou mandar o convite agora para ele. Possa conversar com o nosso amigo, nosso convidado de hoje, que será o nosso amigo psicanalista Luciano Siqueira. Grande Tominha Lima! Boa Como noite, é que você tá, lindão? Tudo certo? Tudo em paz, e o senhor? Tudo Cansado, tranquilo. mas tô bem, cansado, saindo daquela miséria da Covid, mas a gente vai ver. De novo, né? De novo. Segunda vez esse ano. Tá E, forte. cara, Manhã dessa também, vez veio saindo pior, agora velho. da segunda. Pô, dessa Manhã vez veio pior. pegou. Manhã teve, só que dessa vez foi mais fraquinho. Mas foi mais tranquilo. Não, eu tive pior, cara, do que da primeira vez. Dessa vez o bicho veio pegando, viu? Mas estou vivo aqui pra contar a história, graças a Deus. Grande Tominha, Com você certeza. sábado, porventura, vai pro show que vai ter no Armazém 14 de bandas covers? Rock pra Playboy? Não, Você vai ver Rock pra Playboy? não. Até iria, mas eu tô com umas coisas pra resolver e não vou não. Hum, Ficarei em casa. eu tô pensando em ir. E Tá aí? vivo? Agora Cadê tem. nosso amigo aqui? Quem tá presente aqui? Já Raquel, sua digníssima Vamos ver quem esposa é que tá por Karina, aqui. Minha Camila digníssima Xavier, Mike Camila Torres. Karina. Ai, Deus. Não, não vou errar não. Grande Mike. Ah, você já errou o nome do convidado. Já errou o nome de Camila. Raquel Lucena, muito bem-vindo ao Pernambuco Filosófico. Giovana. Grande Túlio, grande abraço, meu querido. Ratos, bicho. Ratos foi um espetáculo. Ali é um espetáculo à parte. Em mim bateu Vale ver esse moleza. até replay. Se tivesse todo final de semana, ia. E foi bom demais. Não, peraí, bicho. Não, velho, não. Bicho, eu botei a roupa pra ir pro Rato de Porão, bateu uma preguiça, bateu uma leseira no juízo. Aí eu disse, não, velho, dá não. Aí voltei Uma atrás. aguinha para hidratar. É bom, é bom, é Calor, bom. né? É bom, é bom. E cadê nosso convidado que não chega? Nosso ilustre convidado, nosso mestre dos mestres. Olha, a Camila tá dizendo Olha, que a Covid ataca a memória. Isso eu tenho certeza, Camila. Eu tenho certeza. Você é mais sensata do que Thomas. Thomas é muito radical. Vou botar um pouquinho de água meu aqui querido. para hidratar. O bom que E aí, hoje, cara, e essa saúde mental aí? além da Oi, parte pode falar. técnica aí do papo de hoje, né? A gente vai É, trazer aí um pouco de experiências pessoais. Pelo menos eu tenho algumas. Eu sei que você também tem. sim. Porém, né, a gente tivemos problema, eu acho que tivemos problemas da pandemia, teve esse paralelo do governo. Então foi muita coisa em pouco tempo, né? Muita coisa em 4 anos aí que a gente teve que muita aguentar. coisa. Vamos, vamos ver o que é que tem para falar Olha, de bom. o O que é melhor que. advogado do Norte e Nordeste está fazendo uma propaganda aí. Fala aí, você que está falando melhor do que eu hoje. Sim, ele agora é redator lá no Pernambuco News, no blog Pernambuco News. Galera, segue aí, acompanha aí o advogado Túlio Vasconcelos Não, e Santo não é Serafim o tá por lá. advogado Túlio Vasconcelos. É o Não é o melhor advogado, não, é advogado o do melhor Norte e advogado de Nordeste, Túlio Pernambuco. Vasconcelos. E não é só Santo Serafim. É o mestre da É isso aí. putrefação sanguinolenta, carnificina pura do sangue da Virgem lá do Monte Líbano, Santo Serafim. Tem que falar as coisas direito. Tá certo. Entendeu? Perdoe-me os dois. Faltou É, as alcunhas corretas. exato. Nós somos plebeus, a gente aqui é do Pernambuco Filosófico, é um projetozinho simples, pequeno, modesto,
A gente, quando tem a honra de falar com o Túlio aqui, a gente já fica iluminado. Aí tá certo. E Podiano? E Podiano em janeiro? Veja só, eu estou naquela fase de idade e de condições de saúde que eu digo eu vou. Eu realmente, na minha cabeça, fala assim, Ah, vai. Mas existe vai uma o coisa corpo, chamada né? cabeça e corpo. A cabeça quer e o corpo não. Eu tô muito afim porque eu preciso ver Paul Diano, para mim é o melhor vocalista do Iron Maiden, né? Então, assim, para mim eu quero ver, eu preciso vê-lo, mas até lá águas rolarão. É verdade. Entendeu? Águas Tem rolarão. tempo ainda daqui pra lá. Tem tempo ainda Outra daqui pra coisa, lá. não é coisas da chefe Marília Pitanga, é coisas da melhor chefe do Norte e Nordeste, Marília Pitanga. Pô, os caras não sabem fazer as coisas, não, pô. Não sabe fazer, não. E falar nisso, a gente tá esperando aqui o melhor psicanalista do Rio Grande do Sul e ele não chega. Ele já chegou, já chegou. Ou Já então vou mandar o acabou de convite. entrar. Vou mandar o convite agora. Doutor Lúcio Nogueira. Inclusive, Cleberson disse que provavelmente vai encerrar o atendimento um pouco mais cedo. Pode ser que ele entre ainda durante. Cleberson é muito temperamental, pô. Cleberson tá demais. Ele É. tá sofrendo de Não, cotovelo agudo. mas aqui tá na área dele. Grande mestre! Grande Lúcio. Boa noite, senhores. Como vão? Boa noite. Melhor Eita, agora estou presença. eita, rapaz, mas com uma responsabilidade dessa que você me larga aí, tá meio demais, hein, o Ernesto? Não, que é isso. Nós agradecemos você separar um pouco do seu tempo para falar com esses dois humildes e modestos blogueiros da terceira idade. Que Eu ainda tô na isso? segunda ainda. Tem calma. Tá na segunda? Deixa Tá a tua bom. besteira. Só não vão E aí, meu começar de amigo? mentira, né? Não. E aí, como é que nós estamos no dia de hoje? Tudo tranquilo? Tudo em ordem, meus caros. Quero agradecer o convite mais uma vez aí, Ernesto e Thomas. É uma satisfação muito grande poder participar com vocês aí dessa live, que seja a primeira de várias aí. Dizer que admiro muito o trabalho de vocês aí do Pernambuco Filosófico, trabalho sério, constante e dedicado. Então, sempre que posso, acompanho também as lives de vocês aí, tento dar uma contribuição. É uma satisfação muito grande, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu não seria nada se não fosse meu amigo Tominha que está aqui embaixo. Ele é que é a mente pulsante deste projeto. Eu sou apenas um mero motor que funciona aqui aleatoriamente e fica jogando pela bomba e ele fica dividindo. Se não fosse ele, esse negócio não ia muito, não. Não, que é isso. Meu Motor amigo, só gira se veja tiver só. duas engrenagens juntas, puxando. Então, Veja só, meu amigo, nós temos um tema muito delicado para tratar hoje: saúde mental. Né? Negócio sério. E aí eu jogo para você a primeira bola levantada para você cortar. Como a gente identifica que nós estamos precisando de ajuda para tratar nossa mente? já de largada, assim, já, Ernesto, sem colher de chá. Claro. É só pegar e largar, né? Então, rapaz, falar de saúde mental na atualidade, realmente, como você colocou, é um tema bastante complexo, porque estamos num momento pós-pandemia e tudo o que essa situação acarretou em toda a população, isso não só no Brasil, a nível mundial. Então, foram inúmeros os transtornos causados, principalmente mentais. Então, teremos aí, por um bom tempo, um trabalho muito grande na área da saúde mental, para tentar fortalecer um pouco as pessoas que foram acometidas de tanto sofrimento durante esse período, né? Você me questionar, como que a gente sabe quando a saúde não anda bem, saúde mental? Acho que, em muitos momentos, a gente está tão envolvido nas nossas rotinas, seja laborais, seja o envolvimento com a nossa família, ciclo de amigos e tudo mais, que muitas vezes a gente acaba não se dando conta, Ernesto. Então, começa que vem aqueles apontamentos externos, né?
poxa, ó, você está percebendo lá, fulano não está tão legal, o que está acontecendo com ele, né? O que houve? Então, acho que esse é um dos indicadores que acontece. E a gente também, internamente, começa a se perceber de uma forma diferente. Poxa, sempre fui uma pessoa animada, né? Costumava interagir de uma forma mais ativa no meu ciclo de amizades e ultimamente não consigo fazer. Transtornos alimentares também, né? Então, poxa, ando comendo muito, não ando comendo. Então, todas essas situações são indicadores de que alguma coisa não vai bem. E, Entendi, nesse entendi. momento, é Perfeito. necessário se fazer uma análise mais criteriosa sobre, né? Entendi. E você tem atendido muitas pessoas nessa situação, hoje em dia, assim, com esse problema pós-pandêmico, com problemas assim até relacionados à situação do país, com toda essa confusão que acontece no dia a dia hoje em dia? Ernesto, vivemos tempos sombrios, tanto devido a essa situação que enfrentamos aí na área de saúde, quanto na atualidade todos os eventos que aconteceram aí, seja dentro do país ou fora. Temos aí uma guerra que já está completando quase um ano aí nesse processo, né, quando a gente vê e não se resolve. Então, isso acaba gerando um desconforto geral nas pessoas. Então, com certeza, tenho atendido muitas pessoas em sofrimento mental devido a essas situações instaladas, devido a desconfortos gerados, devido a luto, porque muitas pessoas perderam entes queridos nesse ínterim, né? Então, o luto precisa ser elaborado, ele precisa ser vivido, precisa ser sentido. E, às vezes, temos pessoas que, por mais que pensem que conseguiram lidar com aquilo de uma forma legal, de uma forma interessante, sempre fica alguma coisa ali atrás, né? Porque é aquilo, como costumo conversar com os meus amigos, pacientes, colegas e alunos, o inconsciente, ele não esquece nada, né? Entendi. Então, tudo fica armazenado ali. Então, muitas coisas às vezes acabam se perdendo da gente no dia a dia ali, a gente diz, ah, não, isso aí eu consegui lidar bem. Poxa, mas às vezes acontece alguma situação que traz à tona tudo aquilo de novo. E aí, poxa, na questão do luto, ah, não, a pessoa se joga numa cama, não sabe por quê. Joga numa cama, não consegue sair, não consegue se alimentar, não consegue interagir. Então aí a gente tenta trabalhar isso aí, ver o que realmente está pegando. Qual que é a situação que Entendi. está sendo vivenciada novamente por essa pessoa para levar um desconforto tão grande, né? Exato. Vai lá, Tominha. Então, até brincando com a Ernesto e conversando até com minha esposa, disse que hoje estaria aqui até meio que para trazer exemplos, né, do que foi aí durante tanto a pandemia quanto esse período aí do governo, etc. E, assim, eu e minha família, a gente sempre foi muito ligado, né, eu e meus pais, e durante essa pandemia a gente passou um tempo afastado, e Painho, todo final de semana, me ligava, a gente conversava, uma conversa bem então tranquila, do nada começava a chorar, vinha toda aquela questão de distância, de sentir falta. E aquilo, no início, meio que tratando assim como naturalidade, como saudade, etc, né? Só que aí vai passando meses e aquilo continua seguindo, aquilo começou já a me preocupar já de uma forma já diferente. E aí foi quando a gente começou a ter aquelas flexibilidades por causa das vacinas chegando e tal. E aí eu me dei esse luxo de ir ao encontro, né? E aí foi quando aí a coisa muda, né? De figura. Assim, você vê uma renovação de ar, você vê uma renovação de semblante. Meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe, todos nós somos muito ligados. E assim, sente falta do contato com o pai indígena. Não adianta a gente ligar. E tem muita gente, não falando só por mim, mas sei que muita gente é assim. Não adianta você ligar, não adianta você mandar mensagem, dizer
que ama, que sente falta, né? O contato físico. Tem muita gente que é dependente disso. E a pandemia trouxe muito essa falta desse contato. E a falta desse contato vem aí reverberando aí em outras coisas. Aí você vem consumo de álcool, o desconto, né? Consumo de álcool, alimentação, como você disse, deixa de comer ou come demais para compensar. É complicado, né? E assim, você quando se conhece bem, você consegue identificar esses problemas. Agora, quando assim, no corre-corre do dia, trabalho, essas coisas, às vezes você não se atenta a esses sinais que o corpo dá, né, que é em resposta à crise de ansiedade, etc. E aí você vai deixando a coisa levar e quando você vê, você está num abismo que às vezes você sozinho não consegue mais se erguer e precisa realmente de ajuda. Exato. Sabe, Thomas, eu penso que a família é o nosso esteio maior, né? A base de tudo. E isso a gente percebe bastante na área da psicanálise, que a família é responsável pelo nosso apoio, né, pelo aconchego, por a nossa estabilidade, ou não. Né? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa viver em sociedade, nós precisamos interagir, principalmente com a nossa família. Né? Então começa daí esse ser social fazer suas interrelações. E no momento que a gente é privado de ter esse contato com a nossa família, com certeza, em algum lado vai dar problema. Né? Aí você me traz um ponto interessante, que aí a gente conversa a respeito da falta de contato com a tua família, e aí já estamos falando de um homem formado, já, né, constituído, já como ser adulto na sua constituição. E sente essa falta, sente esse distanciamento, sente que falta alguma coisa. E agora, meus caros, eu vos pergunto o seguinte: e aqueles adolescentes que estavam aí na fase dos seus 12, 14, 15 anos, que foram privados no momento que, segundo as fases de desenvolvimento sexuais, ditas aí por nosso grande mestre Freud, é o momento da interação social. É o momento da descoberta dele como ser. É o momento que ele deixa de estar no seio familiar para se tornar um indivíduo. E aí, meus caros, como que fica essa situação aí? O que é que teremos logo adiante? Pois é. No início da pandemia, deixa eu só fazer a pergunta aqui logo porque eu tenho certeza, meu amigo Lúcio, que lá no Rio Grande do Sul deve ter muitos bons advogados, mas aqui no Nordeste a gente tem Túlio Vasconcelos, que é o melhor advogado do Norte e Nordeste. Decora esse nome. Se vier pra cá e tiver uma bronca, é Túlio Vasconcelos. O cara é o cara, viu? Ele está perguntando aqui, como a gente pode tentar resolver esses gatilhos de memória de coisas armazenadas no inconsciente? Eita, Túlio, ótima pergunta, viu? Maravilha, rapaz. Túlio, é assim, conversando e conceituando um pouquinho mais sobre o inconsciente, né? O inconsciente é uma parte da nossa psique que ele, no primeiro momento, é inacessível. Tá? Então, como que um psicanalista lê o inconsciente, tenta interpretar esse inconsciente, analisar o inconsciente? Através de algumas portas que ele vai abrindo para a gente tentar interpretá-lo, né? Por via de regra, uma das maiores, que seria a via régia, segundo Freud, para a interpretação do inconsciente, para essa leitura, para essa análise, é o sonho. Então, é uma das partes. Depois nós temos a livre associação, que a gente estimula bastante durante a análise, que é o paciente trazer à tona tudo aquilo que lhe vier à mente. Ou seja, pensa
solta, abre, conversa com o seu analista. Por quê? A gente consegue interpretar alguns traços do inconsciente através dessa livre associação. Depois nós temos o xiste, que são aquelas brincadeiras feitas com uma determinada frequência, isso aí também quer dizer alguma coisa, né? Então, temos também os atos falhos, ou lapso freudiano, que é aquela coisa, pá, falei sem querer, pá, falei sem pensar, né? Então, alguma coisa tem ali. Para Lacan costumava dizer que o ato falho é um ato perfeito. Porque nós vivemos onde não pensamos. Nós somos o que não pensamos. Então, o que existe de mais puro na pessoa é aquele ato falho, aquilo que ela fala, onde em alguma coisa que depois ela diz, opa, mas eu não deveria ter falado isso. Não, ela deveria falar isso, ela queria falar isso. Então, como saber, poxa, esses gatilhos, como que a gente consegue trabalhar isso aí? Na análise. Na análise. Porque tem muitas coisas que a pessoa acaba fazendo, repetindo a mesma coisa, entrando em ciclos de vivência, seja com experiências amorosas, seja com experiências no trabalho, poxa, que você vai repetindo aquilo, né? Então, isso vai sendo trabalhado na análise. Alguns gatilhos mentais, por exemplo, de reação. Poxa, tem uma pessoa que é uma pessoa extremamente calma. Em algum determinado momento, ela chega, alguém fala qualquer coisa para ela que para um outro não teria sentido algum, fala para aquela pessoa e aquela pessoa tem uma explosão, né? Muda completamente o que é. Algum gatilho que foi acionado naquele momento. Então, a análise faz a pessoa perceber onde estão esses gatilhos e o que os leva a serem acionados. Então, essa é uma das formas para a gente identificar e tentar trabalhar esses gatilhos mentais. Não sei se esclareci tanto. Sim, perfeitamente. Fica à vontade em reformular e mandar novamente pergunta, viu? Fique à vontade. Grande Lúcio, é o seguinte, a Cássia Campos está botando assim, ó, a pandemia me trouxe medos e sofrimentos que já pensava ter superado. Quer dizer, ela está afirmando aí que voltou algumas memórias, né? Exato. Cássia, isso é bem natural. É bem natural de acontecer. Porque conforme acabei de falar para vocês, o inconsciente ele não esquece nada. E ali para ele isso é atemporal. Fica dentro dele e em algum momento, se você não elaborou essa situação que aconteceu com você, esse trauma acontecido, em algum momento ele vai voltar. Freud costumava dizer que essas situações não elaboradas, elas acabam, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não expressa, acaba saindo mais adiante, às vezes das piores formas. Que foi isso que eu falei para vocês dos gatilhos, né? Então, poxa, alguma situação que te lembrou algo traumático que você vivenciou em um momento onde você não tinha como elaborar aquilo, ficou ali no teu inconsciente. E às vezes ele vai retomar em algum momento mais adiante para que você tenha essa oportunidade. Eu costumo dizer que não pode ser visto como algo que retoma alguma coisa nesse sentido, e sim uma oportunidade de elaboração. É ali que você pode crescer com aquela situação e impedir que isso continue te fazendo mal pelo resto da tua vida. Então, por quê? As situações não elaboradas, elas vão retornando ao consciente sempre, ciclicamente, quando aparece um gatilho ou não, até que você aprenda a elaborar elas. Perfeitamente. Muito bom. E aí, Tominha, vai jogar?
Vou tirar uma dúvida. É muito comum confundir saúde mental com alegria? Ótimo, Thomas. Ótimo. Sim, sim. Por quê? Não necessariamente você tem que estar alegre para ter saúde mental. A saúde mental, ela não é definida como uma alegria constante, como constante. Não. A saúde mental, ela vai existir quando você aprender a elaborar e a trabalhar com as forças da tua mente e dominá-las, ter as rédeas delas, tomar o controle da tua vida, poder dizer, hoje eu não estou afim de ficar sorrindo para ninguém. E está tudo certo, sabe? Hoje eu não estou afim de sair tilitando rua, gritando chapchura, não estou afim, né? E isso é um direito teu. Só que você tem que perceber que isso é um direito que você tem e é a tua vontade sendo expressada. Que você não tem que estar fazendo alguma coisa para agradar o outro. Nós vivemos hoje, na atualidade, uma sociedade muito maquiada através das redes sociais. Uma coisa que todo mundo tenta passar a sua melhor imagem de alegria, felicidade e realização. Mas, vendo, aprofundando um pouquinho mais, a gente vê que existe um contrário disso. Eu tento mostrar, talvez, aquilo que realmente me falta, porque eu quero agradar os outros e acabo me desagradando. Então, esse é um grande problema. Com certeza, hoje, a alegria pode ser confundida com saúde mental, mas é interessante, é ótimo ser alegre, ser feliz, é a melhor coisa que tem. Mas será que você realmente está feliz? Será que é isso mesmo? Será que você conseguiu trabalhar as suas questões aí para estar realmente feliz, alegre, contente e realizado? Perfeito. Então, é se trabalhar, né? Perfeito. O intercâmbio voluntário está aqui perguntando para ti: qual a influência de nosso inconsciente em nossas escolhas? Exemplos simples ele pediu. Rapaz, fantástica essa pergunta, viu? Parabéns. O nosso inconsciente, ele é quem realmente faz as escolhas. Que muitas vezes a gente acha que são conscientes, né? Então, poxa, eu vou citar um exemplo de um colega de profissão que uma vez ele falou o seguinte, né? Que a esposa dele sempre iam, na época namorada, iam até o supermercado e ela comprava aquele salgadinho Doritos, né? Então ele sempre costumava dizer o seguinte: nossa, por que você comprou essa porcaria? Isso não vale nada, isso é ruim. Ah, não gosto disso aí? Não quero saber. E foi durante muito tempo nesse processo, né? Dessa escolha dele ali, de dizer, não quero saber, não gosto disso. Cruz, tem pavor. Legal. E aí aquilo, né, rapaz, foi indo. E em algum momento ele levou isso aí para análise dele, estava conversando a respeito, né? E foi trabalhando isso aí para tentar ver o que estava pegando também nesse sentido, né? Até que um dia ela chegou e disse para ele, mas prova aqui um pouquinho, prova só um pouquinho desse negócio aqui para você ver. Não é tão ruim assim quanto parece, quanto você acha que é. E ele provou que ele disse, mas que coisa boa isso aqui, que maravilha, que coisa legal. Né? Nossa senhora, não sabia que era tão bom, soubesse teria comido antes. Mas após a análise ele foi descobrir que, rememorando suas memórias primevas lá da infância, lembrou que por vir de uma família humilde, quando eles iam até o supermercado, ele pedia um salgadinho no balcão lá, o pai ou a mãe chegava e dizia, não, fulano, isso aí não presta, isso aí não dá, isso aí não é bom não, isso aí é ruim, não come isso aí não. Por quê? Devido ao valor que tinha que ser pago ali
e talvez não tivessem condições na época, né? Então, mas isso foi um processo que ele foi trabalhando. Esse é um exemplo simples de como o inconsciente acaba tomando decisões por nós em muitos momentos. E isso serve também para relacionamentos, relações de trabalho, relações de família. Tudo isso tem a pontinha do inconsciente ali, tomando as decisões por você, né? E Perfeito. o interessante é conversarmos a respeito, porque essas escolhas inconscientes nem sempre são tão inconscientes assim, porque elas foram colocadas ali na mente da pessoa, seja por meio de um padrão social, seja por meio da família, da religião ou coisas do tipo, e ficaram impregnadas dela. E muitas vezes a pessoa precisa elaborar, saber trabalhar com isso aí, para realmente fazer escolhas assertivas de acordo com aquilo que lhe faz bem, com aquilo que realmente ela possa gostar, né? Voltando um pouquinho ao assunto. Talvez... Oi, pode falar, Thomas. Pode falar. Não, voltando eu um ia pouquinho comentar sobre essa questão de algumas questões meio contraditórias que às vezes há. Inclusive, eu vi durante esse período eleitoral que envolvia muito, tipo, você na hora de defender algo, você defendia cegamente. Só que você, quando batia um papo meio informal, era uma opinião totalmente diferente daquilo que você ficava reverberando assim, em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Mas quando você partia para colocar o dedo na ferida, aí eu não estou afim de citar nome, mas quando defender um candidato X, você defendia criticando N pontos, aquelas frases de efeito e etc. Mas no final das contas, tudo era uma questão ditada normalmente pela religião, indicada por um pastor ou seja lá quem for. Mas quando você conversava com a pessoa, às vezes ouvia uma música que estava tocando ali de fundo, que falava totalmente o oposto daquilo que a pessoa estava defendendo, e a pessoa ficava, nossa, que coisa bonita, não sei o que mensagem bonita. Aí tu para, você olha para a cara do sujeito e fala, ô bicho. É difícil. Voltando um pouquinho lá para trás, Lúcio, quando começou, o ano de 2018, para o final, para 2019, eu fiquei muito impressionado com o que houve no Brasil. Muito, não foi pouco não. Eu me lembro de estar tendo uma conversa com um amigo meu que a gente estava assistindo aqui, e esse meu amigo viaja rodando o mundo, ele é um cara que frequenta outros países fazendo palestra, dando consultoria, e durante a conversa ele não estava ainda acreditando na real situação que o país estava vivendo. E eu passei para ele, e ele realmente apoiou comigo aqui o processo eleitoral, ficou chocado, e eu sabia que boa coisa não viria. Mas eu não poderia imaginar que logo depois a gente teria uma pandemia. Não passava pela minha mente esse processo. E aí, quando estourou a pandemia, por eu ter uma formação também na área de prevenção, eu sabia que a média, que qualquer profissional que se dedicasse um pouquinho para a área, saberia que a média de tempo de duração de um vírus seria entre 2 a 3 a 5 anos no máximo, porque é o tempo de pesquisar o vírus, isso já tinha acontecido no país, era só você traçar o mapa do vírus para você fazer a vacina, aquele processo todo. Então, quando eu fiz uma live em 2000 logo no início da pandemia, eu falei, vai durar 3 anos. Eu não sou adivinho não, mas eu disse, eu acho que vai durar 3 anos. E foi mais ou menos o que o processo aconteceu. Eu me lembro de um amigo meu ter dito, não, isso não vai durar nem 60 dias. E eu fiquei doido para encontrá-lo, para bater nas costas dele e falar, tá vendo? Mas é porque eu fiquei até assim para não provocar mais confusão. E eu me peguei nesse começo de pandemia, sabendo do tempo que ia durar, com uma filha de 14 anos na época, 13 para 14 anos. Eu tinha um menino de 5 para 6 anos dentro de casa. Agora eu estava numa situação um pouco confortável, porque eu tinha minha família toda próxima a mim, minha avó, minha tia, estava com minha mãe perto. A gente conseguiu deixar todos perto. Mas aí estourou os gatilhos. Meu filho começou a ter processos de, por exemplo, ansiedade dentro de casa, porque chega um ponto que você começa a manifestar, por mais que eu moro numa casa grande e tenha espaço, ele manifestou. Minha filha perdeu o início da adolescência, eu estava vendo gradualmente ela ficando angustiada. Eu me dediquei a escrever, comecei a escrever aleatoriamente, escrevi muito, até manifestei doença nas pernas de circulação por causa disso. Então, assim, de uma certa forma, todo mundo saiu com esse problema da pandemia.
Aí a questão é a seguinte: na tua opinião de psicanalista, tu acha que isso chega a uns 10, 15 anos, a geração já lá na frente, já adulto, sequelas e máculas desse período no comportamento e na forma de ver a sociedade, ou não? As pessoas vão continuar da mesma forma que estão, parece que estão chutando balde e não estão nem aí. Porque eu já até comentei na natação que o pessoal estava dizendo que a maior mentira da jogada, eu falei para eles, é que o pessoal ia sair melhor nessa pandemia e não saiu melhor em nada. Pelo contrário, acho que a pessoa atua até o pior. Então, e aí? Tu acha que daqui a uns 10 anos as pessoas com um pouco mais de consciência vão sair ainda com sequelas na fase adulta? Senhores, como havia comentado antes, né? Essa fase é muito importante para o desenvolvimento do ser, da estrutura do indivíduo. Então, com toda certeza, teremos aí adiante uma sociedade com alguns problemas a serem tratados, com toda certeza. Por quê? Para a gente entender um pouquinho melhor esse processo. Cada fase de desenvolvimento do ser, ele tem que existir uma satisfação e uma frustração. Para quê? Para que seja gerado um equilíbrio na psique. Né? Então, essa pandemia foi algo que alterou completamente os padrões para tudo. As famílias foram alteradas nesse momento da pandemia, porque, como você bem colocou, Ernesto, o pessoal ficou todo mundo em casa, né? Então, se relacionando, cada um, poxa, eu tinha que fazer uma atividade, hoje eu sou privado de fazê-lo. Não posso. Tem que fazer alguma coisa, eu não consigo. Então, rapaz, isso aí gerou um atrito imenso em todas as pessoas. E com certeza, logo adiante aí, já estamos, na verdade, assim, viu, Ernesto? Não é nem daqui 15 anos. Isso aí, o impacto é imediato. Nós precisamos tratar muito os jovens, adolescentes. E uma coisa muito importante, viu, Ernesto? Que isso é legal da gente frisar aqui e aproveitar esse espaço tão importante. Famílias, vocês precisam apoiar seus filhos. Vocês são o esteio deles. Vocês são o berço maior. O adolescente, ele precisa se sentir acolhido no seio familiar. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido. Por quê? Ernesto, seguinte, eu estou com 40 e poucos anos de idade já. Tá? E em alguns momentos da vida, me faltam palavras. Me faltam palavras. O meu léxico não alcança a dimensão daquilo que eu sinto ou daquilo que eu gostaria de expressar. Isso, meus 40 e poucos aí. Tá? Agora você imagina uma criança. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Sim, 10, 15 anos, um adolescente. Será que ele dispõe do léxico necessário para poder expressar aquilo que ele sente? Aquilo que está causando desconforto nele? Aí ele chega com aquele problema que ele não está se sentindo bem, né? Está angustiado, amargurado, talvez triste, ou talvez eufórico, enfim, não está no seu equilíbrio normal. Ele chega na sua família e o que ele recebe? Tá de frescura, menino. Vou te dar um laço, né? Para com isso aí é falta do que fazer. Você tem tudo e está reclamando. Gente, não é sobre ter, é mais complexo, é sobre acolhimento, é sobre reconfortar o seu filho. Por quê? Nós somos crianças que cresceram, né? E como dizia
o contar do Caligares, ser adulto, o estado de estar adulto, ele é permeado pela criança. Então, nós somos crianças em constante crescimento somente na idade, porque muitas vezes aqui dentro não desenvolveu o suficiente. Só que os pais, às vezes, eles esquecem disso. Eles esquecem que um dia eles estiveram naquele local. Talvez não tiveram o acolhimento necessário, né, e não conseguem transmitir para seus filhos isso. Então, eu penso que é interessante pegarmos e refletirmos a respeito, para que esse pessoal, para que esses adolescentes, essas crianças tenham aí, logo adiante, uma estrutura melhor e que não tenham traumas tão grandes a serem tratados, possam ficar um pouquinho menos nesse processo para tentar reviver essas coisas que lhes fizeram tão mal aí nesse momento, né? É isso. Deixa eu só ler aqui a colocação da Araújo Eusimar. Verdade, eu tive uma excelente família, hoje sei lidar bem com as mazelas da vida e não tenho dúvida que foi cuidado familiar. Perfeito. Muito bom. E aí, Tominha? Aí eu vou voltar ao ponto que o Lúcio comentou, né? Que uma família, ela tanto tem esse quê de responsabilidade para o bem, mas também para o mal. Como eu vejo, como eu tenho muitos amigos que a maioria dos gatilhos que eles têm dos problemas de hoje de adulto, todos eles têm origem na família. Em algum grau está dentro de casa o problema. Às vezes é um relacionamento com o pai, um relacionamento com a mãe, com o irmão. Às vezes a relação dos pais que reflete, a relação dos pais com o irmão que reflete é complicado. E aí isso aí sai você vê adultos de 30 anos, 40 anos, eles ainda refletindo determinados, não vou dizer comportamentos, mas refletindo esses efeitos até hoje, né? De coisas que passaram há mais de 20 anos atrás. A família é responsável por muitas questões do indivíduo, como você bem falou, Thomas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando se é pai, quando se é mãe, nós temos uma responsabilidade muito grande para com os filhos. Nós estamos formando um novo indivíduo. E é de suma importância que a gente tenha a responsabilidade nesse processo. Porque realmente, muitos dos traumas, muitas das dificuldades enfrentadas pelo adulto foram geradas lá atrás na infância, ainda na primeira infância, né? Ainda existem estudos que dizem que alguns traumas são gerados ainda intrauterinamente, né? Exato. Então, para ver o quanto é importante. Se lá é difícil, imagina você nascendo, caindo numa família ali em alguns pontos disfuncional, o que pode acarretar para aquela criança. Então ela tenta, ela não consegue lembrar, sabe, daquele momento. Por quê? Nós temos um mecanismo de recalque, né, que até ali a dissolução do complexo de Édipo, ali pelos seus 6, 8 anos, no caso das meninas ali, a criança recalca aquelas informações vividas naquele período. Mas como eu falei para vocês já, o inconsciente, ele não esquece nada. Ele é o nosso disco rígido, onde ficam armazenadas todas essas informações. E, de tempos em tempos, ele escapa. Essas informações, algumas vazam pela barreira de recalque e vêm para o consciente. E aí, dá problema. E vou lhe falar até o seguinte, Lúcio. Quando a gente faz filosofia, Thomas já sabe disso, a gente desconstrói-se para poder ficar aberto às experiências, né? Eu sou um estudante da filosofia da mente e já conversei até contigo em off sobre os cursos que eu estou para começar a fazer agora. E te falo uma coisa, é muito, muito mais difícil você controlar o passado do que o presente. Esses gatilhos que você fala, eles surgem muito rápido. Mas é muito rápido.
Você tem um controle da sua mente o tempo todo, aquele controle você vai controlando, mas quando você menos espera, ele fala assim, ó, e se você não tiver uma ação também mais tranquila de você conseguir dominar esse gatilho, ele vai sair. E o pior é que esses gatilhos do seu passado, ele transcende para o gatilho do futuro do seu filho. E isso, se não é cortado no momento certo, isso se torna uma bola de neve, a qual vai se passando de geração para geração, até você dar um ponto final e falar assim, não, por quê? Né? Eu não preciso não posso viver de gatilhos, eu preciso controlá-los. E aí é o que é interessante da psicanálise, que eu acho, que é você abrir, entrar profundamente no seu interior, resolver as suas questões para poder você seguir à frente. Eu não gosto daquela linha que você fala assim, não, você não precisa resolver o que passou, não. O que passou está passado. Não, aí é que a gente se engana. Porque o que passou é o que está presente no momento. Concorda comigo? Perfeita a tua colocação, viu, Ernesto? Isso que você falou da desconstrução, é bem isso aí, viu? A psicanálise, ela é a ciência, o estudo dessa desconstrução. Por quê? Nós temos que desconstruir, muitas vezes, vivências, reminiscências do paciente que ele teve lá atrás, para que ele consiga se reconstruir. Para que ele, como uma palavra muito em evidência ultimamente, a questão do ressignificar. O que é o ressignificar? Né? É criar uma nova simbologia para aquilo que aconteceu lá atrás. Sabe? Trabalhar isso, destruir aquilo e reconstruir. Fazer melhor, dar um suporte melhor para aquilo. Elaborar essa questão. Então é exatamente isso que você falou, meu caro. Porque aquelas reminiscências, elas estão presentes. E a gente tem que trabalhar, elas tem que elaborar para que elas não dominem a nossa vida. Exato. Para que a gente se fortaleça, para que isso não ocorra adiante com a gente e com a nossa família. É exatamente Exato. isso. Lúcio, a gente aqui no Pernambuco Filosófico, a gente não ganha dinheiro, a gente só ganha satisfação em pessoas ilustres feito você. Nesse exato momento, veja só que importância a gente tem. Entrou a melhor professora de Recife, professora Karina Souza, e ela é embaixadora da poesia pernambucana e nordestina, vê? Então aqui o nível é alto, Lúcio, é alto. Por isso que a gente conversou com você, porque a gente foi atrás do psicanalista do Rio Grande do Sul, cara. E aí a gente conseguiu trazer para cá. Então, assim, isso é o que leva satisfação pra gente. A gente tá, né, Thomas, recebendo essas pessoas ilustres. Com certeza. Porque o resto a gente só tem essa satisfação mesmo, de resto. Que é o melhor que tem. Deixa eu dar só um recadinho antes da gente. A gente de vez em quando se estressa, mas a gente se diverte e aprende muito. É muito. E tem essa satisfação de passar na rua, ver uma pessoa importante e falar assim, eu conheço. É bom demais. Exatamente. Veja só, deixa eu só dar um recadinho aqui, né, da gente continuar o papo, porque o papo é bom demais. Veja, tá dizendo aqui que eu sou exagerado. Sou nada. Thomas, eu tô exagerando, Thomas. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não passa nem próximo ao que a gente está querendo propor. O que a gente elogiou você é pouco. É muito pouco. Pessoal, esse projeto aqui, que chama Pernambuco Filosófico, ele é um projeto da linha de educação de todas as formas de filosofias que existem no mundo. A psicanálise hoje está sendo tratada aqui, que é uma forma de filosofia também. Então, o que é que a gente só pede a vocês? Não é dinheiro, nem é Pix, a gente só pede divulgação. Vocês divulguem a gente para que a gente possa chamar mais pessoas ilustres. Feito meu amigo Lúcio aqui. Então, dá essa força aí pra gente, dá essa conferida aí, divulga a gente se possível. Esse bate-papo com o Lúcio vai estar lá no YouTube, né, Thomas? A gente vai fazer um corte legal, vai botar lá o melhor ponto da entrevista dele. E aí vocês podem acessar lá para ver, divulgar e podem acessar a gente aqui. No mais, é só continuar seguindo a gente aí, que a gente vai de vez em quando aí fazer umas lives boas aí, porque a gente tá meio que atolado de trabalho, né, Thomas? A gente trabalha muito, tá ganhando pouco, a gente tem que trabalhar 3 vezes mais. Mas a gente chega lá. A Raquel tá comentando aqui, ó. Raquel tá comentando, passar na rua e dizer que conhece e fez live. Nem sempre que fez live, mas que também tá assistindo. A gente também comenta. E a gente primeiro pede licença para saber se a pessoa dá moral pra gente. Porque se a pessoa também não der moral, a gente segue a reta, né, Thomas? E finge que nem viu. Exatamente, finge que nem viu. Já aconteceu vai que. Vai que, né? E quando o pessoal grita assim, Thomas, Ernesto, a gente já pensa que é dívida também, a gente já baixa a cabeça e sai andando. Então também tem esse lance também. Exatamente. Mas felizmente minha dívida ainda só bate por telefone. Não chega pelo meio Voltando da rua.
negócio é sério, Lúcio. O negócio aqui é sério. Voltando ao assunto que eu estou muito espantado na atual sociedade brasileira, tupiniquim, a qual a gente faz parte, que é o seguinte. Houve um processo democrático no país, onde esse processo teve um ganhador e teve um perdedor, como em qualquer processo eleitoral que a gente já teve ao longo do Brasil. O que está acontecendo com a sociedade que está tão alucinada e tão revoltada e tão fora de si como está acontecendo agora? Aqui a gente deve tamanho descontentamento e tamanho assim, fora de realidade que a gente possa estar vendo hoje aqui no país. O que é que está acontecendo? É uma boa pergunta, Ernesto. Essa aí é mais complexa um pouco ainda para a gente responder, né? Ainda em estudo, né? Ainda está em estudo. Sabe que, assim, para essas situações aí, o que eu indico? E eu fiquei sabendo que é uma das últimas indicações aí já que tá brilhando na mídia em geral, né? Enfim, caso queiram, é só entrar em contato comigo também, que eu forneço PDF lá para vocês compreenderem um pouquinho melhor esse processo. Tá? A psicologia das massas e a análise do eu, do Freud, ele comenta a respeito desses movimentos sociais assim, dessa forma. Então é bem interessante. Eu acredito que eu vou deixar aqui, para não dar spoiler, né? Deixar o pessoal dar uma analisada lá, porque cada interpretação é uma interpretação, né? Então, analisem, deem uma olhadinha ali, qualquer coisa me chame e a gente pode discutir desse processo aí com bastante tempo, né? Porque dá pano para manga, né, meus caros? Essa é a verdade. Thomas, vai acrescentar algo? Porque assim, eu da minha visão, humilde visão, eu vejo muito o seguinte, e eu acompanho muito isso, sabe? Eu quando tive, em 2018, torno a falar novamente, o lado que eu queria que não tivesse ganho, ganhou. Eu protestei, mas eu protestei nas redes sociais, eu estava mostrando os pontos, mas eu nunca eu fiz um terço do que eu estou vendo as pessoas acontecerem. Eu vejo pessoas que eu conheço de muito tempo, assim, e não só de um lado, eu estou dizendo até dos outros lados também, se abstendo da própria vida e focando 100% nesse tema, sabe? Não fala outro assunto a não ser esse tema. Até religiosamente falando, deixa de se falar em Deus e já está se falando nesse tema também. Então, assim, um dos pontos que eu acho que é bem interessante a gente também falar é que uma sociedade onde falta cultura, e eu não estou falando cultura, música só não, e artes não, eu estou falando num contexto de cultura, de você se aprofundar num tema, você estudar aquele tema, você entender aquele tema, o processo de alienação entra mais fácil na mente da pessoa, né? É uma mente muito fácil de ser dominada. Aquela mente que falta um espaço sadio, o vazio entra. É como a gente tem aqui o Ariano Suassuna, que ele dizia, o fanatismo e não era inteligência, e o conhecimento não andam na mesma casa, né? Então, a mente é uma casa, então eu vejo muito disso, né? A alienação, por conta de uma falta de conhecimento, gera esse tipo de processo. Por exemplo, a gente está agora com um inimigo imaginário novamente, que é o comunismo, que não existia. O comunismo virou o inimigo imaginário da vez. Tudo é comunista hoje. Se a gente diz, não, eu quero água, não quero café, o cara vira comunista, pô. Eu nunca vi que foi tão fácil. Sabe, é tudo uma questão de saúde mental, né, Ernesto? Então a gente já entra aí novamente no tema da nossa live. Saúde mental, meu cara. Nesse texto aí da psicologia das massas e análise do eu, o Freud comenta que nesse processo assim, de desenvolvimento político, ou seja, dessas organizações, a população, a massa, acaba dissolvendo o seu ego em um ego de um representante. Então é como se fosse o açúcar caindo numa xícara de água. Então, aqueles que têm a sua estrutura, o seu ego um pouquinho mais enfraquecido, talvez, posso dizer assim, acabam
sendo dissolvidos e aglutinados. E acaba se fazendo essa questão aí. Pensando aquilo que não é seu pensamento, agindo de forma como não seria a sua atitude de ter, em função dos outros. Aí acontece aquilo que o Thomas colocou ali, né? Aí você questiona, mas e tal coisa, fulano e tal coisa? Não sei, só sei que foi assim. Como eu dizia, o Chicó aí, né? Os Da Fábio Chicó. Compadecida aí, do Ariano. Do Ariano, né? Exatamente. Então eu penso que temos sim, por isso que é tão contemporâneo, quando se fala em estudos, é algo que, poxa, tá lá, ó, tá lá atrás, 100 anos praticamente, tá? E é tão contemporâneo. Tão atual. Então, o Ernesto aí, com a filosofia, sabe que essa história é cíclica, né? E que esses movimentos acabam se repetindo. Então, estamos vivenciando isso hoje. Infelizmente, acho que o processo democrático não deveria ser tratado dessa forma. Acho incoerente, mas, enfim, todos têm o direito de expressar suas opiniões e respeitamos, né? Mas, enfim, eu acho também bastante complexo toda essa questão, viu, Ernesto? Acho que cabe uma análise bem detalhada aí e um estudo mais aprofundado sobre esse caso. Lúcio, eu estava numa aula, eu estou fazendo uma pós-graduação em acessibilidade e inclusão. E eu ouvi uma coisa do meu professor dessa última aula, que ele é psicólogo, que eu já tinha tido aula com ele, engraçado, eu reencontrei ele 23 anos depois. Eu disse a ele, tu me deu aula com 21 anos, eu tô com 44, tu tá me dando aula de novo. Aí ele mandou calar a boca para não dizer a idade dele. Aí ele falou uma coisa para mim interessantíssima, quando eu ouvi tu falar que cada um pode expressar a opinião, ele me falou uma coisa que foi formidável, dentro da sala de aula com uma mulher que falou também que tinha o direito de expressar a opinião. Aí ele disse, não, você só tem direito de expressar a sua opinião quando alguém pergunta algo a você. Quando você expressa algo sem opinião, você não tá, sem a pergunta, você não está expressando opinião. Você está querendo levantar um fato. Opinião a gente só fala quando é perguntado. Se não, não serve para nada. Isso foi uma etapa tão grande que eu cheguei, na hora, sem querer, eu fiz ui. Eu fiz ui. Que justamente foi esse tema que a gente falou agora. Né? Que todo mundo hoje em dia quer expressar uma opinião, mas poucas pessoas têm a base necessária para tal, né? Exato. E aí, deixa eu só passar aqui o recadinho da Memorial Sertanejo. Esse Memorial Sertanejo é um projeto da nossa amiga, deixa eu ler o nome dela aqui para não errar, que eu estou com problema de memória, Luzia. Formidável, ela está tentando levantar a memória do sertanejo ali da região dela, então ela está botando aqui parabéns às nossas lives. Eu prometi fazer uma live com ela, vou fazer, não sei, olha, Luzia, eu vou fazer, eu não esqueci de você não, porque a gente está realmente num agosto danado, mas a gente vai fazer. Foi Covid, com o meu juízo. E só para eu fechar meu tema contigo, Lúcio, assim, para depois passar para o Thomas, eu acho interessante também outro ponto, que é o seguinte, toda eleição é isso, né? Começa o ataque de determinada região para o Nordeste, e aí começa aquela briga das regiões. Eu acho isso uma perda de tempo tão grande, que eu acho que a gente pode aprender tanto com os outros estados, com as outras regiões, que se as pessoas soubessem o tempo que se perde falando besteira. Por exemplo, eu tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul. Eu sou um cara que consumo muita música do Rio Grande do Sul, muita música mesmo, sabe? As bandas Cachorro Grande, né, Thomas? A Bideobaldi, aí você sai levantando um monte, Cogumelo Plutão, não, Plutão, Cogumelo Plutão. Isso. E aí você sai levantando um monte. E assim, eu sou um consumidor, então eu aprendo, eu gosto de entender a cultura, de entender. Foi o melhor churrasco que eu comi na minha vida, foi no Rio Grande do Sul. Foi a bebida que eu menos gostei também, foi do Rio Grande do Sul, foi o chimarrão. Mas assim, é gosto, não adianta. Então assim, mas a gente aprende, a gente absorve. Então, pô, se as pessoas entendessem como é bom a gente aprender com a cultura um do outro, né? A gente não perdia tempo com essas bobagens tão grandes. Rapaz, agora eu vou conversar um pouquinho a respeito disso aí, tá? Quero dizer que sou um admirador da cultura nordestina. Tenho admiração por a região de vocês aí, porque acredito que nós, sulistas, e vocês
temos muito em comum. E isso comento com um amigo meu aí do Recife, que eu pretendo visitar agora em fevereiro. Quero ver se vou fazer uma visita aí, daí já passo e converso com vocês pessoalmente. Perfeito. Então, meu amigo Sérgio, então a gente sempre um grande abraço para ele aí, se ele estiver nos vendo. Nós conversamos sempre que temos muitas similaridades, porque o povo nordestino é um povo guerreiro, né? Um povo de luta. Nossa, quantas revoltas, quantas revoluções aí. O gaúcho também teve seu momento de ser um povo aguerrido, forte e que lutava pelos seus ideais. Então, isso são similaridades que nos unem. E como você bem falou, é exatamente isso aí. Nós podemos aprender muito mais do que ficar de dissidências, né? Eu, particularmente, não entendo nada de futebol, tá? Já vou falar para vocês aqui, não conheço nada, não acompanho, tá? Não sei, não consigo, não sei. Mas, enfim, Sérgio, quando veio para cá, e faz tempo que ele vem, em seguida ele vem, ele e a família dele. Aí, Sérgio me trouxe um boné do Santa Cruz, aí do Recife, né? Cara... Sofredor. Sofredor. Eu não queria dizer, não, mas eu vejo que ele também não entende muito de futebol. Aí Sérgio me disse, cara, esse aqui é o time que tem o maior número de torcedores no estádio, nos jogos, né? Me diz ele, cara, não acredito. Então, rapaz, são coisas que a gente vai aprendendo com vocês, é uma história muito bonita, né? Então, admiro demais vocês, viu? Nosso futebolista aqui do canal é o Thomas, né? Thomas é que é o futebolista. Tenho dois grandes amigos aí, que é o Guilherme e a Carol, que são gremistas. São dois grandes amigos aí que o heavy metal me trouxe. Aí eu conheço o Guilherme há uns 15 ou 20 anos já. A Carol também. Carol até teve aqui em Recife recentemente. Infelizmente eu não pude estar com ela quando ela veio, mas um amigo meu, Gabriel, que também conhece ela, também esteve. Gabriel recentemente foi aí para o Rio Grande do Sul. Ele aproveitou, foi, ele assistiu, acho que foi o show do Kiss, teve por aí. Aí ele foi. Porto Alegre. De vez em quando ele baixa por aí também, encontra a Carol, aí manda foto, é uma festa. Então. E não se preocupe não, eu ainda pretendo muito, né? Pretendo ir em Gramado ainda, é um sonho que eu tenho ainda de ir. E eu conheci Gramado e Canela, acho um espetáculo. E não se preocupe não, que quando você vier a Recife, o almoço é por conta do Thomas, viu? Nem se aperreie. Olha, obrigado, Thomas. E eu também vou para almoçar de graça. Tá tudo certo. Agora, se ele chegar com um pacotinho de miojo, eu não aceito não, viu? Não, miojo é foda. Vamos fazer um costelão aí, bonitaço aí. Veja só, nossa amiga aqui, Vanessa Cavalcante Psique, ela é psicóloga, uma excelente psicóloga, está botando a pergunta aqui em questão. Boa noite, que maravilhosa live. Parabéns. Com relação à opinião e argumentação, vocês acham que está sendo muito confundido pela massa ou pelas? A resposta é sua, meu amigo Lúcio. Você é o convidado hoje que está na Berlinda. Eita. Ô, Vanessa, interessante, viu? Obrigado por participar com a gente aí. É sempre bom termos colegas aí participando dos eventos, né? Então, poxa, muito bem-vinda. Rapaz, eu penso que a questão da opinião tem que ser respeitada. Todo mundo tem. E independente de um lado ou de outro, da massa 1, da massa 2, acredito que ambas, ao seu ver, têm razão nos seus pontos. Então, eu sou um cara que eu procuro sempre manter a coerência, né? Temos que conhecer os dois lados da moeda para podermos julgar melhor, né? Para podermos compreender melhor as coisas. Então, eu acredito que cada um, dentro do seu escopo, dentro do seu conhecimento, dentro do seu ambiente, tem a sua razão. E eu, particularmente, respeito a todos, então podem expressar suas opiniões à vontade, tá tudo certo. Menos na frente de Thomas, viu?
Menos na frente Fazendo de um Thomas. complementozinho, deixa eu fazer um complementozinho. Hoje eu estava até acompanhando um bate-papo, inclusive com um jurista na CNN, hoje de tarde, e falava justamente sobre esse ponto, né? Questionava se existiam ilegalidades nesses protestos. E aí ele falou uma coisa interessante que eu até concordo, disse que é uma questão de você ser contra o resultado é natural. É natural você discordar, você achar que o outro lado poderia ter ganho e que seria o ideal. Mas o que deve ser combatido de fato são os excessos, né? O problema está nos excessos. Não é você abrir e dizer que está insatisfeito. O problema é você começar a atacar pontos A, B e C, pôr em xeque A, B e C, para pôr à prova um ponto de vista seu. Esse é que eu acho que esse que deve ser, isso é que deve ser levado realmente com um pouco mais de atenção e cuidado. Eu acredito que realmente, como a Vanessa colocou ali, no momento que falta argumentação, entra em cena, em alguns casos, a ignorância, né? Então, isso é inadmissível. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Então, você pode argumentar, você pode discutir com qualquer pessoa, contanto que você respeite né? Começa por aí. Por quê? Eu não sou o partido tal, você não é o partido tal. Nós somos indivíduos, cada um carregado com suas experiências, com as suas vivências. Então, nós podemos discutir e argumentar sobre nossas ideias, sobre o nosso conhecimento a respeito de algum determinado assunto. Mas agora isso não me dá o direito de pegar e ferir você porque você tem uma argumentação diferente da minha, tem um pensamento diferente do meu, né? Então é bastante interessante a gente pontuar essas questões. E nós temos até as pessoas que vivem para tumultuar. São os famosos psicopatas, né? Que têm níveis de psicopatia, aqueles mais leves, os mais moderados, os graves. Então tem pessoas que todo dia acordam só com o intuito realmente de tumultuar, de influenciar pessoas de forma negativa. A gente sabe que a pessoa, quando ela tem uma facilidade de crença em vários segmentos, não só o religioso, ela está aberta mais facilmente a ser influenciada. E isso tudo prejudica no ponto lá da frente, né? Acaba prejudicando família, sociedade, trabalho por conta disso, né? É um grande problema. Pessoal, estamos entrando na nossa reta final, porque quando a conversa é muito boa, ela passa muito rápido. Ela é assim, ó, passa deliciosamente. E aí eu vou deixar o Thomas meter bronca numa pergunta agora portentosa pra gente, depois de eu fazer mais um e a gente poder liberar nosso amigo Lúcio, porque ele tem mais o que fazer do que só falando com a gente aqui, gastando o tempo dele. Vai lá, Thomas. Eu vou falar comigo uma experiência pessoal e eu vou pedir a ele talvez uma interpretação. Tá? Peraí, Thomas, tu quer fazer consulta aqui, Thomas? Não, consulta não, pô, consulta não. Isso aí vai servir, live, inclusive, vai servir, inclusive, até para você. Não me importa nessa jogada aí, não. Não, você vai escutar. Qual a importância, aí voltando à questão da saúde mental, qual a importância da gente se privar de determinadas situações em nome dessa tal de saúde mental? Até que ponto pode ser, como posso dizer, exagerado o ponto de você evitar determinadas conversas, determinados assuntos, determinados grupos de WhatsApp, que a gente, por exemplo, eu arquivei 2 grupos, desde domingo de eleição eu arquivei, está guardado lá até hoje. Um dia, quando eu estiver de bom humor lá, eu desarquivo e volto para o papo. Mas até quando é saudável, de fato, você evitar determinados assuntos em nome da sua sanidade mental e manter a saúde mental. E deixa eu completar o que ele falou, por favor. Eu sou um cara que eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH e sou bipolar. E além de ser bipolar e TDAH, sou antissocial. Você atira por aí. Não parece, mas eu tô. Não parece, mas eu tô, mas mais ou menos sabe disso. Então, o que é que acontece? Eu sou um cara muito recluso mesmo.
Eu não tenho grupo de WhatsApp. Thomas me colocou no grupo agora, eu disse a ele, está deliciosamente bom e angustiante para mim, porque eu tô vendo um assunto, de repente muda, aí começa a falar outra coisa, eu falo assim, que desgraça é essa, velho? Porque eu tô vendo isso, tá ligado? E eu entrei nesse grupo depois de 10 anos, que eu não tenho grupo de WhatsApp. A turma sabe que eu não entro em grupo de WhatsApp, porque eu fico angustiado, isso é uma angústia constante para mim. Então, assim, eu só estou nesse grupo de WhatsApp com o Thomas porque isso está me fazendo, é uma terapia que eu estou fazendo para vencer a mim mesmo nesse processo. Então, assim, eu tá sou um fazendo cara, efeito aí, né? eu sou um cara que, por exemplo, a minha esposa gosta muito de falar para mim que eu devo ser mais maleável nas coisas, sabe? Porque quando eu não quero fazer um negócio, eu não faço. Eu digo, não vou não. Quero não, eu não vou e acabou-se. Eu digo assim mesmo, não vou. Ela fica, mas vá, faça, mas se eu não gosto, eu não vou. E ela justamente fala que eu sou muito intransigente nesse aspecto. Mas também quando eu gosto e digo assim, eu vou mesmo. Eu digo assim, eu vou. Então, essa impulsividade, junto com o que Thomas falou, é interessante a gente controlar ou não? Ou a gente tem que deixar a impulsividade ir mesmo e falar assim, não vou não, porque faz mal a mim, e tocar o fogo que a gente tem que tocar mesmo. Vamos lá, então. Terapia. Pessoal, terapia, bora. Pessoal, é o seguinte, ó. Essa questão aí que o Thomas colocou, primeiramente, do se privar, né, de participar de um grupo, porque você acha que ali é meio complicada a coisa, que as opiniões estão tensas, que a coisa está complicada e tudo mais. Pá. Compreendi. E é natural, é normal, é um mecanismo de defesa bem utilizado nessa situação. Né? Você utiliza os mecanismos da defesa de negação, você não quer participar daquilo ali. Mas aí, meu caro, isso vale para o senhor também, senhor Ernesto. O que nesse grupo ou nessa situação que te incomoda tanto ao ponto de você ter que se privar daquilo ali? Quer responder primeiro, Thomas? Que se eu responder aqui, o negócio acaba. Então, é claro, a gente fala muito em saúde mental, de pegar e tentar evitar questões que gerem um determinado desconforto, uma ansiedade e tudo mais. Legal? No primeiro momento, válido, super válido e ótimo. Mas, num segundo momento, é interessante trabalhar o que essa situação por que essa situação me gera um desconforto? Por que eu não quero enfrentá-la nesse momento? Porque hoje você sai do grupo do WhatsApp, amanhã você não vai na reunião com os amigos, aí você evita uma outra situação por causa do desconforto. Mas o que te leva a estar nessa situação de desconforto? Você está preservando tua saúde mental, sim, momentâneo. Mas agora, se você trabalhar essas questões de uma forma mais efetiva, quem sabe numa análise, você vai perceber as coisas de uma outra forma. Porque alguma coisa pegou ali, sabe? Alguma coisa pegou. Não, se está te incomodando, alguma coisa pegou. Rolaram estresse. Mas foi justamente pela questão da política. Foi até o que eu e Ernesto vinha comentando antes da live que a gente fez pós-segundo turno, que a gente vamos dar um tempo de política agora. A gente respirou política durante muito tempo. Era intenso demais, assistindo política de manhã, de tarde, de noite, ligado na CNN, acompanhando o movimento. Então, quando encerrou, eu fiz, quer saber agora? Chega. Agora eu vou dar um tempo, dar um tempozinho, deixar a coisa acalmar. Óbvio, continuo assistindo jornal, estou acompanhando a transição, tal, beleza. Mas aquele embate, aquela coisa de estar, aí vem essa questão de relativização do que está rolando agora, né? Essa questão desses movimentos e tal. Isso aí eu preferi, por enquanto, deixar de fora. Realmente preferi deixar de fora. E estou planejando aí semana que vem estar de volta. Olha aí, viu? Eu não quero embate nenhum de política. Até 2023 eu não quero mais embate nenhum. Chegar lá, vou mandar todo mundo logo para aquele canto
Dizer, ó, voltei, todo mundo vai para aquele lugar, acabou. É agora. Eu no meu caso, Lúcio, como eu te falei, né? Eu sou formado em filosofia, e quando você faz filosofia, você tem que fazer análise. É obrigatório você fazer análise, porque você tem que se desconstruir. Teve uma hora que eu me dei alta, pô. Eu me dei alta, velho. O cara, não, meu irmão, você não pode se dar alta, não. Eu disse, não, eu vou me dar alta e me dei alta. Eu tava de saco cheio. Eu disse, não, acabou, me dei alta, eu não tenho mais paciência pra vir aqui. Aí ele, por quê? Eu disse, porque eu não tô mais aguentando conversar com você. Ele ficou olhando assim pra mim. Eu disse, mas não é nada, não. É porque eu sou assim, pô. Eu sou hiperlexo. Ó, pra você ter uma ideia, e eu tô abrindo aqui com você, toda semana eu tento acabar o Pernambuco Filosófico. Thomas aqui não deixa. Não faça isso, rapaz. Não faça isso. Mas aí Thomas fica, não, pô, bora, bora. Eu disse, não, pô, mas bora, Thomas, vai fazer outra coisa. Eu tô aqui pra testar isso. Entendeu, sim, Lúcio? Porque eu sou hiperléxico, então eu penso muita coisa ao mesmo tempo. Minha cabeça é muito assim, eu não consigo relaxar nem dormindo. Ela é assim, um turbilhão o tempo todo. Eu tô pensando em 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu vejo que algo não tá mais suprindo parte daquela memória, eu já vou querendo mudar outra coisa. A única coisa que eu tenho permanente até hoje, acho que é meu casamento, vai fazer 24 anos. O resto do dia eu já mudei. Pra você ter uma ideia. E o rock and roll, o resto já foi. Então, só assim. Então, infelizmente, eu tenho esse problema com o grupo de WhatsApp por causa disso. Porque quando começa a falar uma coisa, eu tô. Aí já mudou pra outra, a gente, peraí, pô, aí já dá uma angústia. Não, e esse grupo que eu lhe coloquei, ele muda de conversa, assim, ele pode falar de 5 coisas ao mesmo tempo. Tipo, são 10 pessoas, tem pares, conversando dentro do mesmo grupo, com todo mundo prestando atenção. Então, assim, para você se perder, eu vou aqui e volto já. Eu vou fazer terapia com o Lúcio por conta de Cleberson. Eu vou fazer terapia com o Lúcio para tratar Cleberson. Você viu, rapaz? Cleberson tá prestado nesse grupo, pô. Ele é só um pouquinho polêmico. Não é que seja polêmico, Lúcio, é porque é muita coisa ao mesmo tempo, pô. Eu tava acompanhando um bate-papo de política e de repente entrou um negócio que não tinha nada a ver de Gal Costa, aí de repente entrou um negócio de Milton Nascimento, e depois entrou um negócio que não sei, eu digo, peraí, pô, eu ainda não nem absorvi o negócio lá de cima. É bronca. Rapaz, sabe que eu conversei... E é porque você não conversa tanto com o cara no privado, porque se conversar com ele no privado é outro lugar pra você ter que se aguentar. Cara... Eu estava conversando com o Cleberson, inclusive ele disse que hoje não poderia participar porque estava em atendimento. Mas é uma pessoa fantástica, né, rapaz? Ele é maravilhoso. Uma lástima não ter conseguido participar com a gente aí. Até falei para ele que ia conversar com vocês para de repente a gente fazer novamente uma aí com a participação dele, porque o cara é nota 10, tem um conhecimento admirável, rapaz. O trabalho que ele faz ali eu acho, nossa, fantástico. Nunca vi algo parecido. Né, Cleberson é formidável. Esse trabalho que ele faz é algo fantástico. É porque Cleberson, Thomas e eu somos cancerianos. Aí quando os três estão no mesmo rolo, dá um ruído desgraçado. É bronca. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Naviola Banda. Também mais um canceriano aqui, cara. Eita, rapaz. Então, o negócio é sério. O tal do canceriano é complicado. Falar aqui com a Naviola, banda excelente lá da região norte, Roraima, não é isso, Thomas? Que eu tô com a cabeça meio depois da Covid. Exatamente. Exato. Então, banda muito boa. Vou aproveitar aqui o momento, vou agradecer o Exílio, estava participando de uma entrevista em uma rádio de lá, de Roraima, e comentou sobre o Pernambuco Filosófico, mandou um abraço pra gente. Eu estava ao vivo lá comentando na hora, transmitindo aqui os abraços que ele mandou para você. Massa. Sabendo agora, então, muito obrigado. Vocês são férias, e quando vocês vierem para Pernambuco, eu quero ver vocês tocando aqui no Rec Beat, ou quem sabe no Abril Pro Rock. Vai ser muito massa. Eita, ia ser massa. Ia ser muito massa. Meu amigo Lúcio, para a gente já estar com chave de ouro, diamante e pérolas, já para agendar uma próxima live, me diga uma coisa. Me dê os gatilhos para deixar nossa mente saudável. O que é que a gente pode fazer para deixar ela top de linha? Para finalizar com o contraponto do início da nossa live, né? Então, rapaz, é bastante interessante. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa live de vocês com certeza será assistida aí no YouTube,
pelos meus alunos, pacientes, amigos, familiares, o pessoal do CETEP, São Paulo, que Olha, hoje o Centro de Estudo de Terapias e Psicanálise é a maior escola a nível nacional de formação aí, muito bom. de terapias e psicanálise. Então, com certeza, já vamos fazer a divulgação aí do projeto de vocês, porque essa não é a primeira live que vocês promovem sobre saúde mental, sobre a psicanálise, que nos é um tema tão afeto e importante. Por quê? Porque acreditamos que é uma forma de ajudarmos, de contribuirmos com as pessoas, de contribuirmos com a sociedade. Então, o CETEP tem essa missão muito grande de levar o bem-estar para as pessoas, através das terapias e a psicanálise, né? Então, com certeza, terá uma repercussão muito boa essa live nossa que a gente fez hoje aí. E a questão dos gatilhos para termos um pouquinho mais de saúde mental é o quê? Estar bem com a gente mesmo. Esse eu acredito que é a máxima de tudo. Procurar se compreender, se aceitar. Se aceitar, vejam essa palavra. Aceitar-se é uma grande luta. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade feita de muitos comparativos. As pessoas se comparam demais com fulano. Nossa, mas eu queria ser como fulano, como ele é isso, como ele é assado, como ele é assim, como ele é assado. Nossa, mas isso, aquilo, aquilo. Pessoal, ninguém é igual. Somos indivíduos, somos pessoas únicas, com suas qualidades, suas potencialidades, seus pontos fracos, suas oportunidades de melhoria, e temos que trabalhar e nos aceitar para que assim consigamos pegar e desenvolver aquilo que de melhor nós temos para proporcionar às pessoas que estão ao nosso redor. E isso a gente consegue estando bem consigo mesmo. No momento que você estiver bem consigo mesmo, você vai ver que ao redor de você os caminhos se abrem. As pessoas começam a ver a gente de uma outra forma, né? Tudo começa a ser mais tranquilo, mais light, como o pessoal costuma comentar, né? Então, aquilo que o Thomas e o Ernesto falaram também, de evitar algumas situações estressoras, nota 10, cara, é isso aí. Não tem porquê. Não faz mal. Aí tem aquela coisa. Ah, fulano bloqueou o ciclano é porque ele não tem maturidade para lidar com a situação. Velho, cada um tem seu tempo. Cada um elabora as coisas da sua forma. E tá tudo bem. Se para você estar bem, para você ter saúde mental, para você conseguir levar a tua vida de forma agradável, precisar bloquear, precisar sair de um grupo, precisar não participar de uma coisa, precisar se afastar de familiares que talvez não façam tão bem na tua companhia, se afasta. Esteja bem, esteja feliz. Porque somente quando você estiver com o teu ego reforçado, fortificado, é que você vai conseguir lidar com as situações mais estressantes, mais tensas da vida. Tá? E precisando, estamos aí à disposição. Eu vou marcar uma sessão para tratar do meu problema com o Kleber. Bora. Tô brincando. Todos convidados. Kleber é só amor, pô. Vocês Meu amigo Lu. E agende e vamos fazer uma live aí com o nosso parceiro. Cara, Vamos chamar Kleber para fazer. Eu tô com um tema bem legal aí, deixa eu dar mais um tempinho. E aí a gente marca para fazer nós 4. De antemão, queria te agradecer muito pela oportunidade. Tá? Seu tempo pra gente foi especial, porque a gente só teve enriquecimento contigo. Esperamos você em fevereiro aqui, na nossa terra, para que a gente possa levar, tomar aí, almoçar, ou levar você no mercado da Boa Vista, fazer algum programa legal. A gente alinha até com o Cleberson também, né, para ele vir de Caruaru. Como eu te falei um tempo atrás desse aí, em breve você poderá ser que você tenha um companheiro de área, né? Eu estou já esquematando tudo certinho aí, porque, como eu te falei, minha mente não para, então assim, eu tô em busca do estudo da mente cada vez mais,
Então, assim, a parte da filosofia toda da mente eu já absorvi. Agora já estou indo para outros processos para poder absorver mais coisa ainda, que eu sou um aficionado nesse tema. E é isso. Se precisar de um filósofo meio perturbado das ideias para tratar lá vídeo conferência, é só chamar lá, botar. E aí tu me coloca lá para tu me enlouquecer de vez. Então, minha bola é tua. Lúcio, meu querido, muito obrigado pelo teu tempo. Você sempre está aqui com a gente, né, colaborando aqui com nossas lives, sempre dando opinião, fazendo questionamentos. E ter você aqui agora, de fato, com a gente aqui conversando, é um prazer. Uma pena que, como tu fala, Cleberson não pôde participar hoje, mas fica para uma oportunidade futura e temos aí um segundo bate-papo com tua presença. Muitíssimo obrigado, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado por essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigado a todos os que participaram. Vi que temos aí alunos do CETEP, então temos profissionais da área também. Então, esse que é o legal, integrar esse povo, trazer esse bate-papo, conversar um pouquinho a respeito de temas tão interessantes, né? Agradeço imensamente a oportunidade. Levem um grande abraço aí da região sul, aqui do Rio Grande do Sul, que, olha, temos admiração pelo povo aí nordestino, tá? Então, obrigado por tudo, obrigado pelas contribuições em todas as esferas que vocês têm proporcionado para o Brasil e para o mundo. Que sejam pujantes e parabéns pela raça, viu? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, essa live vai estar salva aqui no Instagram, vai estar também o corte lá no YouTube do Pernambuco Filosófico. Voltaremos em algum momento específico, que só Deus sabe quando será, e quando nossa agenda permitir, né, Thomas? Mas, contudo, vamos estar sempre postando aí alguns linkzinhos aí de filósofos, pensadores. Já colocamos bastante coisa de Freud, já colocamos Lacan, já colocamos vários pensadores. Então, fica aí com a gente, dá essa força aí, essa moral para nós aí que a gente está precisando. Meu amigo Lúcio, satisfação total e plena com você. Abraço forte. Tominha, meu coração é teu. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e abraço a todos. Abraço. Segue aqui, liga a notificaçãozinha aqui, ó. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.